Olá, sejam bem-vindos ao canal Inconsciente, um lugar de descoberta, reflexão e ação. Eu sou a Fabiana Milanês e hoje eu tenho a honra de receber uma grande amiga. Ela é advogada, é especialista em famílias e sucessões. E muito obrigada, Ana Clébia, por você aceitar esse convite aqui de hoje, para a gente falar sobre um tema que é tão desconfortável, mas que é a única certeza que a gente tem na vida, que é a morte. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço, porque, sinceramente, a gente está junto para falar de um tema que é tão árduo, mas que no nosso dia a dia a gente sabe, nós que temos pais já idosos, né, a gente que tem filho. Então, eu vou falar um pouco da questão jurídica, mas acho que esse bate-papo vai ser muito mais nessa questão de como é que a gente lida, né, com essa questão tão difícil. Tão difícil, é isso mesmo. E aí, você que tem uma vida parecida com um filme, né? Um roteiro de um filme, eu já queria colocar fogo no parquinho e te colocar Como no meio. assim? Né? Você já vai querer saber? Já vamos logo direto ao ponto. Então, Tá. você foi pedida em casamento Sim. dentro de um hospital. Fabiana, você lembra disso? Conta pra gente como é que foi. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, olha, eu sou amiga da Fabiana há muitos anos. Já contei muito essa questão para Fabiana, inclusive quando a gente pegava carona, quando a gente trabalhava lá no centro empresarial. O que acontece? Eu tô casada há 30 anos, né? Casada há 30 anos é mentira. Estou junta com meu marido há 30 anos de namoro e casamento. E a gente começou a namorar, eu tinha 20 anos. E começamos a namorar. Ele vinha de um primeiro relacionamento e eu ali naquele afã, né? Passou um primeiro ano, passou um segundo ano, nada do cara me pedir em casamento, nem queria namorar ali. Tipo, tava ficando, né? Era um namoro que tava ficando mais sério. E aí, deu 5 anos de namoro, e eu doida pra casar, né? Já tava assim, meu Deus, o que acontece? E ele teve um câncer. E foi, assim, uma questão, assim, extremamente difícil pra gente, né? Mas o que foi difícil pra gente nos impulsionou a casar. E aí foi super inusitado, porque eu me lembro exatamente do dia. Isso aconteceu num sábado à noite. Eu lembro que ele passou mal, a gente teve que ir pro hospital e o médico dele, que operou, ele estava vindo da festa de 15 anos da filha dele, olha isso, para operar o meu marido, né, que estava, enfim, ali naquela urgência. E depois que terminou, ele falou para mim assim, ele falou, olha, reza. Falei, meu Deus. Aí ele me mostrou o que tinha acontecido, enfim, era uma questão ligada a intestino, né? E aí ele falou, reza. Eu falei, sim, né? É o que eu sei fazer. E passou 2 dias na UTI. Quando ele desceu, na verdade, antes, tô mentindo. Desceu da UTI, não. Quando ele desceu exatamente da cirurgia, que ele já tava assim ainda, né? Saindo daquele lado grog. Aí ele falou assim, ele pegou na minha mão e falou, casa comigo. Eu, filho da mãe, como assim casa comigo? Agora você não vai mais morrer. Você não pode morrer, porque agora a gente vai casar. Eu não esperei 5 anos para ser pedido em casamento no hospital e... Teve plateia? Teve plateia? Não, a plateia foi ali, né? Foi muito intimista, Fabi. Uhum. Foi exatamente no corredor do hospital, descendo da cirurgia. Uhum. Então, assim, esse foi o primeiro contato efetivo do quase da perdeu... presença da morte, né? Exatamente. Da quase finitude da vida. Da finitude da vida. É exatamente isso. Da finitude da vida. A nossa vida começou ali, né? A gente não sabia o que ia acontecer, sabia que aquele procedimento que tinha sido feito ia ser levado para biópsia. Então, na nossa cabeça, aquilo lá estava super normal. Até então, a gente não sabia que era um câncer. E aí, depois que a gente acabou sabendo, ele já tinha passado, ficamos instalados no hospital durante 12 dias, mas, assim, foi inusitado o fato de eu quero casar. Então, assim, a morte, ela acaba trazendo a gente para a vida, né? Então, Sim. A gente acha que é desconfortável falar sobre a morte, a gente acha que a gente tem que fugir dessa realidade, mas muitas vezes a gente pensar que
tudo pode acontecer, né? No caso Sim. dele, ele teve um problema de saúde, mas Sim. a gente não sabe, a gente acorda hoje e não sabe se a gente vai estar vivo no final do dia. Sem Né? dúvida. E entender que a gente tem a única coisa que a gente tem é o tempo, é Sim. o que a gente faz com o nosso tempo, também pode ajudar a gente a trazer uma vida mais autêntica, uma vida mais real, né? Aquela vida que a gente quer. Então, acho que foi bom, né? É claro que uma doença nunca é positivo, né? Sim. Assim, é sempre dolorido, né? Sim. Mas, de alguma forma, trouxe ele aí para uma... O que é importante? Uma tomada de decisão, né? Eu acho que aquela questão da cirurgia, aquele lado do eu tô perdendo, mas por que eu não fiz antes, sabe? 5 anos se passaram, né? Acho que... já tinha passado 5 anos, porque ele operou ali por meados, acho que do... 98, eu acho. Faz tempo já, né? E aí, esse tempo que a gente tinha passado, ele falou, olha, eu acho que ele queria ter falado antes, mas ele não tinha... Sim, eu acho que ele não tinha... Não era ele achava certeza. que tinha muito tempo. Exatamente. Né? Ele achava Isso. que ainda tinha todo o tempo do mundo. Exatamente. Né? Éramos muito jovens, né? Apesar dele ser um pouco mais velho que eu, mas éramos muito jovens. Então, assim, o receio, o gatilho do pedido do casamento foi: eu posso perder. E aí eu quero casar, sabe? Eu quero viver isso. E eu acho que muitas vezes a gente não percebe que... se dá conta disso, né? Sim. Freud dizia que a gente não consegue conceber a própria morte, né? Que o nosso inconsciente... ele não consegue imaginar a nossa própria morte. Então, a gente acaba projetando no outro, não é? A dor, Sim. esse medo da morte, projetando no outro. Então, hoje, para você, o que é mais difícil? É pensar na sua morte ou é pensar em perder alguém? Fabi, eu lido com a morte... O nosso tempo, né, de trabalho, o nosso tempo de amizade, que é muito longo, a gente trabalhava numa empresa e a gente saiu do business as duas, né, e fomos para... Pro nosso business, pro né? nosso business, exatamente. E quando eu optei por sair do mundo corporativo e ir para o direito, porque eu fiz advocacia, terminei a faculdade, sempre trabalhei em empresa... Mas, no fundo, eu tenho certeza que eu nasci para trabalhar com família e sucessão. Eu não tenho dúvidas disso. E quando eu realmente tomei coragem de dar esse passo e ser, né, empreendedora e trabalhar no contencioso, ter meu escritório, eu sabia que eu ia trabalhar nessa questão de família. Eu sabia que eu ia trabalhar principalmente com a questão da morte, não sabendo a consequência, como é que eu ia lidar, mas eu sabia que eu ia trabalhar com ela. Então, assim, esse lado de trabalhar com sucessão me trouxe uma vivência de buscar entender essa finitude de uma forma... que, para mim, eu tento me enxergar... Eu digo que a morte, para mim, ela é coragem e legado. Sabe? É coragem, por quê? Coragem quando eu falo de mim, por situações que eu já vivi. Coragem quando eu falo, por exemplo, de um familiar meu, né? E coragem quando eu falo do meu cliente em si. Por quê? Porque quando chega, essa finitude chega... A gente, como você falou, a gente nunca está preparado e Freud diz que a gente não consegue se enxergar na finitude, né? Então, de verdade, para mim, o que eu penso hoje sobre esse assunto é: que legado eu estou deixando? E quando eu penso em que legado eu estou deixando, eu penso em replicar isso para quem está ao meu lado também. E principalmente quando eu pego aqueles casos meio cabeludos, assim, sabe? Nebulosos, que chega no escritório. O que pega mais hoje quando acontece, né? Um caso de inventário? O que pega mais? É dinheiro? É a pessoa não saber lidar com o emocional? É, de repente, ela não está preparada para essa burocracia, porque nunca fez, de repente? O que pega mais? Fabi, quando a gente está falando da forma técnica, né? Quando eu estou falando no escritório em si... aquele luto que a gente fala da morte, aquele momento de ruptura já passou,
né? Aquele momento do administrativo, de você ter que tomar providências para que tenha aquele... Fecha a página daquela pessoa, a pessoa perdeu ali a vida, ela não tem mais ali a capacidade civil, não tem mais nada, ela morreu, né? Então, isso tem um processo. Quando chega no escritório, isso já passou, mas aquela dor, o luto, ainda não. E você enxerga ali muitas coisas que acontecem, principalmente quando quando o falecido, ele não se preocupou em deixar os bens dele, que geralmente isso acontece com relação aos bens, né? Quando ele não se preocupou em deixar minimamente organizado a vida da questão de documentos, de lugares onde ele guarda as coisas, senhas de banco. Isso, quando a pessoa não se organiza, quem fica tem que organizar e tem que viver também com a questão da perda, da dor. Da dor, mas às vezes até da briga ou da discussão, porque uma se sente preterido ao outro, quando eu tô falando de filhos, tá? Ou durante o tempo da vida, esses filhos não tiveram um bom relacionamento, não foi uma família que estava muito presente. Então, quando chega no escritório, muitas das vezes os filhos, né, geralmente os herdeiros, eles têm desconfiança entre eles. É muito comum de famílias que têm um patrimônio muito grande não ser tratado o inventário com apenas um profissional. É muito comum que cada herdeiro tenha o seu profissional para que lhe respalde o seu direito de saber que ele não está sendo roubado, ludibriado, perdendo alguma coisa. Então, essa questão que eu vivo no profissional, muitas vezes a gente pega uma situação em que é extremamente fácil, dolorosa. Tudo, quando vem do inventário, vem com dor. E isso é um ponto que eu já discuti com você e eu queria até depois num outro fórum, a gente se alongar um pouco mais, que essa questão da dor em si. Você não consegue se enxergar forte. Eu não sei o que a dor faz. Eu não sei. Isso aí é mais, né, da questão da psicologia, Freud, sei lá quem. Mas quando eu estou falando da minha área, quando eu vejo uma pessoa que chega com um problema de inventário, e eu vejo que chegou uma família que não tem problema, aquilo lá parece que flui com tranquilidade, sabe? As coisas. Aí eu não sei se é eu não sei. Eu acho que cada caso é um caso, né? Não sei também. Mas o que eu vejo é que, assim, talvez a gente não esteja preparado para a morte mesmo, né? Eu achava até que eu estava e eu me vi numa situação ultimamente. A minha mãe pegou e falou assim para mim: Fabiana, eu acho que você precisa entrar na minha conta conjunta, porque se acontece alguma coisa... Ela tá certa. Peraí, mãe, que história é essa? Ela tá que super assunto certa. É esse? Eu acho que eu não quero ouvir falar sobre isso. Então, assim, e eu acho que é isso mesmo. A morte, ela é um tabu, né? E aí até eu trouxe esse livro aqui pra gente falar um pouquinho, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Da doutora Ana Cláudia Quintana, e ela é uma geriatra. Então, ela fala sobre cuidados paliativos, ela fala sobre quando a pessoa já não tem mais cura. Né? Então, assim, ela fala que tem vida mesmo nesse momento. E eu estava lendo esse livro, já reli, já é a terceira vez que eu leio esse livro. E esse ano eu comecei a ler de novo, e o meu pai pegou e falou assim: olha, eu vi seu livro ali em cima, eu não gostei muito do seu livro, não. Falei: pai, eu normalmente já vou me justificando. Aí eu falei, mas por que você não gostou? O que você não gostou no livro? Eu não gostei, aquele tema. Falei, pai, fala de morte, né? Sim. Morte a gente vai morrer um dia, pai, né? Ele falou, eu não. E brincou, né? E deu risada. Então, eu acho que é essa leveza que você está falando. Por que tem um caso que tem mais leveza, o outro caso que não tem? É claro que a gente também tem
quanto mais dinheiro tem, às vezes parece que fica mais desafiante, Sim, né? sim. Quanto menos amor tem, também fica mais Sim, desafiante. sim. Então, eu acho que cada caso é um caso, Sim. não é? Talvez eu acho que a gente não se prepara, porque é uma coisa que eu acho que na hora que vai acontecer é que a gente realmente vai saber, não é? Como é que a gente lida com essa situação? E eu acho que a empatia também é algo que, na minha profissão, você tem empatia. O cliente tem empatia com o advogado é extremamente necessário, né? Ele tem que ter empatia e confiança. Só que quando você fala de morte, aí eu penso em mim, né? Que eu tenho que ter empatia pelo meu cliente, pela dor dele. Uhum. E quando eu vejo, aí é onde eu vejo essa dor. E assim, infelizmente, de verdade, aí vem muito a questão freudiana, sei lá o quê. Mas eu me apego pensando, eu me pego pensando que tem filho ou tem herdeiro que fica. É um misto. Sabe assim, é um misto. A pessoa fica feliz porque vai receber uma grana que não esperava. Outro tá extremamente dolorido, extremamente vulnerável por causa daquele episódio, né, da morte em si. E quando eu percebo que existe esse conflito entre os herdeiros, eu percebo que se delonga um pouco mais, né, o processo. Porque hoje, assim, falar até um pouquinho de inventário, eu sei que é muito chato falar disso, mas tecnicamente falando, quando você fala assim, vai ter um inventário, nossa, vai demorar horrores. Então, não é assim. Principalmente se a pessoa se preparar antes, não é? Infinitamente. Se a pessoa se preparar antes, se não tiver conflito, se não tiver menor, se não tiver incapaz, as coisas não são mais tão longas quanto eram antigamente. É claro que a gente tem um judiciário extremamente, eu não digo lento, né? Mas ele está sobrecarregado. Isso é fato. Então, o que a gente trouxe, o que a gente consegue fazer no administrativo é o melhor dos mundos. Porque quando a gente compara custos administrativo e judiciário, pode até ser que ele chegue próximo um pouco do custo, mas que vale o tempo, a precificação do tempo, né? E aí você vê, se você leva para o judiciário e a gente tem um judiciário sobrecarregado, aquilo lá realmente vai demorar um pouco mais, mesmo que seja um inventário que não tenha conflito, mesmo que seja um inventário que tem, né, que não tenha nada que aconteceu ao longo do inventário que não estivesse previsto no começo da abertura dele. Enfim, vai levar mais tempo do que você fazer no cartório, no administrativo que a gente chama. Infinitamente, né? Mas por que muitas das vezes, Fabi, a gente tem que ir para o judiciário? Porque aí é um outro ponto que eu também não sei explicar, que eu acho que tem pessoas que gostam de viver no conflito, sabe? E a morte, ela causa conflito. Ela pode causar um conflito interno até, né, de quem ficou na questão do que a gente estava falando agora. Eu perdi tempo, eu não fui... Por que eu vou num velório? Eu encontro amigos no velório e eu não faço um esforço para ir na casa do meu amigo quando ele me convida no final de semana e eu não me preparei, sabe? Então, eu acho que... Valorizar aquele tempo. Valorizar o tempo. E eu acho que aí também entra uma coisa que é a aceitação da morte, né? Então, assim, eu entendo que, principalmente quando a gente está falando de pai e mãe, Sim. não é? É claro que ninguém imagina que o filho vai antes, né? Não é a ordem natural não dos é a fatos, ordem né? natural, né? Mas falando de pai e mãe, eu acho que gera uma não aceitação nesse sentido de é de onde eu venho, Sim. é de onde vem a minha força. Então é muito desafiador ver os pais perdendo aquela força, perdendo aquele brilho no olhar, Sim. né? Perdendo às vezes autonomia, né? Então é muito desafiador lidar com isso. Sim. Então eu acho que muitas vezes na hora de trabalhar com isso, às vezes até não aceitar o inventário é uma forma de perpetuar, né, aquela pessoa, de eternizar aquela pessoa. Né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante e que a gente
realmente tem que se preparar, mas no fundo é só na hora que a gente vai saber o que acontece no momento. Eu atendi uma garotinha, ela, na época que eu atendi, ela tinha 8 anos. E ela sonhava, né, tinha muito medo na hora de dormir, não queria dormir. E aí a gente foi conversar e eu vi que ela tinha muito medo da morte, não é? E aí eu contei para ela, eu falei assim, olha, você sabia que tem culturas que o dia que a pessoa morre, eles dão uma festa. Porque a morte é uma coisa boa, né? Sim. E ela falou assim, é verdade? Eu falei, é verdade. Então, assim, para ela, o que era colocado, né, seja da igreja, seja da família, a morte era uma coisa muito pesada. E parece que depois daquele dia, falando com a mãe dela, alguma coisa, claro que não é assim do dia para a noite, né? Mas alguma coisa ali nela, ela começou a olhar um pouquinho diferente para a morte, né? Então, eu acho que é sempre o olhar que a gente traz para o negócio, né? A visão que a gente tem daquela situação. Aquilo pode aumentar a dor, né? Pode amenizar, mas eu acho que é um tema que é tão profundo, mas tão necessário a gente falar dele, né? Sim. Mas é algo que realmente muda a nossa vida. E aí, quando você fala do conflito, é um conflito, muitas vezes, a gente vê que o outro está sofrendo e a gente conseguir se cuidar e conseguir separar, né? Sair um pouco dessa situação. Eu tenho estado, minha rotina agora faz parte um pouco esse ambiente hospitalar. E aí eu tenho visto que, não sei, a expectativa do brasileiro hoje está o quê? 75, 76 anos? Eu acho que já está ali na casa dos 80. 80, mais ou menos, é isso mesmo, 76, 80. E aí, assim, eu fico pensando que é mais qualidade ou é mais quantidade, né? A gente quer viver mais tempo, mas quanto é que eu tenho de tempo de vida útil? E aí eu acho que entra muito o que você falou. O que eu escolho fazer com o meu tempo? Porque entre o dia que eu nasço e o dia que eu morro, o que eu tenho é tempo. Sim. Né? Sim. Então, o que eu escolho fazer com esse tempo? Acho que isso é muito importante. E aí você trouxe a questão do legado. Sim. Qual é o legado que a Ana Clévia quer deixar? Ai, meu Deus. Olha... O legado que a Ana Clévia quer deixar de verdade, é que as pessoas lembrem de mim. Eu vou falar de uma forma pessoal e eu vou falar de uma forma técnica também, tá? Eu quero que as pessoas lembrem de mim como alguém que fez a diferença para uma terceira pessoa, para alguém que ajudou, pelo menos... Se eu ajudei alguém, uma pessoa a ter uma melhor qualidade de vida, a ter uma melhor forma econômica de viver, que não seja uma mudança tão radical, mas que as pessoas saibam que eu ajudei, junto com outras pessoas, por exemplo, a dar mais qualidade de vida para pessoas vulneráveis. Eu assim... Para mim, se eu conseguir fazer isso, hoje eu faço parte, né, de uma diretoria voluntária. Eu sou diretora voluntária numa ONG que chama Rainha da Paz, Comunidade de Amor, Associação Comunidade de Amor Rainha da Paz. E a gente tem lá 470 crianças, 470 assistidos com deficiências múltiplas. Depois que eu entrei lá, Fabi, eu acho que isso me ajudou, inclusive, na minha profissão, porque aquele assistido que está lá, o tempo, olha só, para ele não tem noção do tempo. Aí eu fico pensando, o tempo da mãe, que é completa, assim, é 100% para se dedicar a ele, né? E na maioria das vezes... E isso é o 100% do nosso caso lá na Rainha da Paz, eles são vulneráveis economicamente. Então, a gente vê aquela situação de que, poxa, o que eu posso fazer enquanto cidadã para que eu traga uma melhor qualidade de vida para um terceiro, para uma pessoa que eu não conheço, né? Então, eu penso nisso, eu penso no meu legado de que se eu conseguir transmitir para alguém
fazer o bem para outra pessoa, para mim, nossa, se lembrarem de mim com essa atitude, né, e com essa execução, porque a gente não é o que a gente fala, né, Fabi? A gente é o que a gente faz. Isso eu aprendo todos os dias. E principalmente com filho, né? Porque a gente, com filho, e filho adolescente, não é mais adolescente, a minha já tá com 18, então tá ali, né, migrando para ser jovem, já é jovem, né? Então, o que eu percebo é que a teoria, ela não funciona se você não fizer o que você fala. Então, esse legado, né, meu, eu quero que as pessoas se lembrem de mim como alguém que fez o bem, pelo menos para uma pessoa. Porque a gente ouve falar assim, o importante é não fazer o mal, mas na verdade a gente precisa fazer o bem também, né? Preenche. Né? Preenche. Então é para você e para o outro. Sim, a gente precisa, Fabi, e a gente... O que eu posso te dizer? Eu vou te falar que o que eu vejo muitas vezes é a pessoa quer ajudar, mas ela não quer ver. Eu tô te dizendo isso, eu acho que pode até fugir um pouco do nosso tema, mas ele tem tudo a ver com o que eu espero, que eu quero do meu legado, tá? Então, a pessoa fala assim, eu posso até dar o dinheiro, eu posso ser um doador, mas eu não tenho coragem para estar lá na instituição e ver a situação. Eu não tenho nenhuma discriminação quanto a isso, tá? Assim que fique Pode bem ajudar, claro. né? Por favor, ajudem, né? Façam o que você puder para quem é vulnerável, porque nós, enquanto sociedade, podemos fazer muita diferença, né, na vida de tantas pessoas que precisam. Mas eu vejo isso, às vezes, eu me colocando na situação de mãe, né? Eu dizer para minha filha, olha, que eu sou uma doadora mensal, né? Eu sou uma madrinha, eu sou a madrinha da Rainha da Paz. Ela sabe que eu sou uma madrinha da Rainha da Paz. E eu vou fazer uma doação mensal e eu sou madrinha. Ok. Mas quando eu digo para ela que, olha, filha, eu tirei do meu tempo, da minha agenda de trabalho, eu dedico horas do meu mês de trabalho para estar lá, para saber qual é a necessidade da instituição em si. Então, de estar ali no dia a dia, de dar para ela esse exemplo que pode não ser com uma questão do vulnerável em si, mas ela pode fazer como outra pessoa o que eu faço, né? Então, eu acho que não fica só no falar. E, de novo, eu ressalto, gente, por favor, né? Você não tem que estar na instituição. Você pode, sim, ser uma pessoa que tenha esse lado emocional de que eu ajudo, mas eu não tenho estrutura para estar presente. Não tem problema. Tudo bem, tá tudo certo, ajuda, isso é o que importa. Cada um faz o que pode, Cada um faz o que pode. Mas eu, Fabi, quando você me pergunta do meu legado, eu quero isso. Se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, e se eu fizer a diferença na vida de outra pessoa que possa ajudar, que recebeu e o outro que doou, para mim tá perfeito. É isso, pelo menos um. É plantar sementes, né? Então, plantar sementes. Acho que esse é o nosso objetivo. Exatamente. E aí, quando eu falo de legado técnico, eu digo que eu preciso, e que aí eu replico para vocês, meus amigos, para todas as pessoas que possam fazer, que é o fato de se planejar, né? De fazer um planejamento sucessório. Né? As pessoas, às vezes, acham que planejamento sucessório é caro, não posso, não tenho dinheiro, mas não é assim. Imagina que você tem, por exemplo, você quer doar um quadro, ou você quer doar um livro seu para alguém. Você pode fazer um testamento que não precisa ser nem no cartório. Você pode fazer à mão. Você pode fazer você pode redigir à mão, dizendo que você quer que algumas coisas suas para quem vá, né? E aí precisa de um advogado para assinar esse Não. Como é que é isso? Não precisa. Você pode expor a sua vontade numa folha de papel. E aí, o que é importante?
É claro que tem algumas modalidades que são um pouco mais seguras quando você está envolvido. Aqui a gente está falando de algo mais. A gente está falando de forma simples. Eu quero deixar o meu livro, né? A morte, um dia. É um dia que vale a pena viver. É um dia que vale a pena viver. Para Adriana, por exemplo, né? E aí você pode deixar, né, o livro para Adri e você pode escrever que esse livro vai para ela. E esse livro, e você pode dizer assim, olha, eu escrevi, tá guardado, a minha vontade está guardada naquela gaveta, ou está guardado dentro de um cofre. Você escreveu... Mas como é que aquilo vira um documento jurídico? Aquilo vira um documento jurídico porque quando você vai abrir o inventário, se tem... Quando você vai fazer o inventário, a primeira coisa que se pergunta é, tem testamento? Tá? Aí, se tiver testamento registrado em cartório, precisa ter uma modalidade de primeiro você abre o testamento e você vê o que tem ali no testamento. A gente fala que abre e fecha para a gente poder dar continuidade no processo, né, do inventário em si. E nesse caso, não precisa ser necessariamente registrado em cartório. Você pode, né? É extremamente mais seguro? Claro que é. Porque se você guardar um papel e alguém que não tem uma boa índole chegar lá e rasgar e você não souber, a sua vontade não foi feita, né? Mas nesse caso, quando você abre o inventário, é muito similar. Você só não vai ter ali a chancela do cartório, a fé pública do cartório, mas você vai ter sim a vontade, que é o primordial, né? A vontade da pessoa, para quem ela quer deixar aquele livro, por exemplo. Para quem ela quer deixar aqueles discos dela que foram tão importantes. Então, assim, isso é o que eu quero para mim, sabe? Eu quero deixar esse legado do que eu já falei antes, né, enquanto pessoa, e quero deixar este legado de não dar trabalho depois, sabe? Uma que eu já falei para minha filha que, olha, Ana Clara, querida, você não nasceu herdeira, né? Então, vai ter que trabalhar, né? Estudar muito, trabalhar, porque o que mamãe e papai conquistaram trabalhando, mamãe e papai também quer usufruir. Muito bem, né? Muito bem. E isso... Porque é sobre o que a gente está falando hoje. Exatamente. Que é sobre como é que a gente escolhe viver a nossa vida. Isso. Então, assim, Fá, de verdade, eu não consigo me imaginar trabalhando, e isso eu também percebo muito, Fabiana, eu vejo muito. A pessoa, ela vive a vida dela inteira para adquirir bens, mas ela não usufrui, Fabi. Ela não usufrui. E aí você fica pensando, eu tenho exemplos que você fala, nossa, você não consegue entender por que a pessoa tem tantos imóveis, mas morreu no hospital público. Sabe que é incompatível? Mas aí, de novo, Fabi, não é discriminação, são escolhas, exatamente. E eu respeito, né? Porque se a pessoa é feliz, né, guardando dinheiro, mas não cuidando de si, não tendo minimamente um plano de saúde ou minimamente um dinheiro reservado para uma necessidade, eu respeito. E aí, e tem mais, viu? Muitas vezes, assim, eu percebo, eu enxergo que a pessoa, Fabi, ela é sozinha. Ela não tem ascendente, que é pai e mãe, ela não tem descendente, que são os filhos. A única coisa que ela tem, às vezes, é irmãos. Às vezes nem isso. E você vê que a pessoa, ela tem um patrimônio, mas ela morreu no SUS. E às vezes, respeitar isso, nesse caso que você está dando de exemplo, a pessoa ela está um pouco fora da realidade geral, né? Sim. Então, assim, ela, além de ter bastante patrimônio, não tem muita gente para querer o patrimônio, exatamente, né? para deixar. E aí, eu acho que às vezes a gente até tem que se deparar com os desejos e as vontades daquela pessoa que está ali, sabe? Porque às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas aquela pessoa não faz nada, só assiste TV. Mas se ela está feliz assistindo TV, então é
a vida dela tem sentido daquela forma. Sim. Então, quando a gente fala do propósito, do legado, né? Uhum. Para cada um é diferente. Uhum. E eu acho que aqui a nossa reflexão, porque esse é um espaço para isso, né? É um Sim, espaço para refletir, para a gente descobrir, para a gente agir. Eu acho que é justamente o que eu quero, né? Como é que o meu futuro vai depender do meu presente hoje. Sim. Então, passando por essa rotina de hospitais também, eu fico pensando que muitas vezes, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, não vai ser daqui 20, 30 anos. Eu tenho que começar, já tinha que ter começado ontem. Ah, sem dúvida. Né? E muitas vezes é aquilo que a gente negligencia primeiro na hora que você não tem tempo. Sim. Né? E aí você deixa sim, de sem lado. dúvida. Né? Então, cuidar de você. Então, eu acho que a vida que a gente quer ter, a gente tem que fazer escolhas. A gente tem que abrir mão e escolher aquilo que vai nos deixar, vai trazer qualidade e, ao mesmo tempo, sentido. Né? Sim. Qual é o sentido da vida? Né? Então, Fabi, isso também, assim, para mim é inusitado, porque eu te digo o seguinte, a pessoa que ela acumula muitos bens, ela também não consegue enxergar, para ela falar de morte é tabu, sabia? Assim, muitas vezes a pessoa é tão... Eu não sei explicar isso. Isso e é um tabu também psicologia? falar de morte, porque assim, principalmente na hora que a gente está falando de não ter sucessão. Né? Sim. Porque o ser humano, a perpetuação da espécie, a gente está aqui, é importante a sobrevivência. Uhum. Mas e quando a gente não tem mais ninguém depois? Para quem deixar, né? Também fica um vazio. Sim. Não é? Sim. Então, cada um vai ter a arma ou a ferramenta que tem. Né? Às vezes o dinheiro pode ser também uma forma de perpetuar, uma forma de estar, uma forma de deixar um legado. A gente não sabe. Né? Então, mas eu acho que essa conversa, essa reflexão, ela traz o que eu gostaria de deixar hoje, né? Eu acho que a morte não é só morte, mas a morte simbólica. Então, eu acho que o que a gente pode... O que tem que morrer hoje na nossa vida, né? Para que a gente tenha uma vida que faça sentido. Às vezes, o que eu tenho que deixar morrer é me demitir de um trabalho que eu odeio. Né? Às vezes, o que eu tenho que deixar morrer é cuidar menos do outro, cuidar mais da minha vida. Às vezes, eu tenho que me permitir errar mais. Né? Então, eu acho que essa é uma reflexão que esse era o meu desejo hoje para a gente, né? Para a gente trazer para as pessoas esta reflexão. Como é que eu posso fazer valer a pena esse tempo que a gente está aqui? Olha, e se a gente estender, né, a gente fica a tarde inteira falando, a gente fica o final de semana inteira falando, e a gente cada vez mais falando do assunto, mais sai coisa, né? Sim. Então, é extenso, né? Mas, e você que é uma pessoa técnica, principalmente nas mentes humanas, né? Eu tenho várias dúvidas que a gente conversa nos bastidores depois, mas que a gente tenta resolver tecnicamente, mas a gente vê que é o que você falou. O que a pessoa tem que deixar morrer para poder viver, sabe? Para poder outras pessoas viverem, ou para a própria pessoa se usufruir ali daquele tempo que é finito, né? E ter a consciência de que não pode ser tabu. Morte não é tabu, né? É natural, né? Então, aí a gente descamba para outros lados, né? Mas é uma questão que realmente a gente precisa refletir, né? O que eu preciso realmente deixar morrer hoje para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu consiga, né, ficar bem, conquiste outras coisas, enfim. É extenso, amiga. É muito extenso esse tema. Então, olha, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. E deixa os seus contatos, assim, não sei se é a rede. Sim. Porque, como você disse, é importante a pessoa se planejar. Sim, né? totalmente. Porque sem planejamento o trabalho é maior. Sim, né? sim. Então, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, para quem precisa, já está num processo,
deixa o seu contato aqui pra gente. Eu agradeço. Eu sou uma das sócias do escritório Valtric de Moraes e Lira. Nós somos 3 meninas superpoderosas, a gente fala, né? Somos 3 advogadas. Eu sou a responsável pela área de família e sucessão, né? Então, a gente, qualquer pessoa que tenha dúvida ou que queira falar um pouco mais dessa questão de especificamente da minha área, né? Inventário administrativo, planejamento sucessório, algo do gênero, pode entrar em contato com a gente. O nosso Instagram é WML, que é Valtric de Moraes e Lira, é WML Advogados. E acho que Instagram, site também é www.wml Advogados Associados. Boa. É isso. Muito obrigada pela precisar, presença. Estamos à disposição. Por esclarecer aqui alguns pontos. Eu sei que é um tema desconfortável, mas a morte é uma ponte para a vida. Pois né? Então, para mim não é tão desconfortável, porque eu estou aprendendo a lidar pessoalmente com ela. Mas no profissional, a gente tem muita empatia no escritório. Pode vir, gente. A gente recebe com muito carinho. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E compartilha, faz um comentário, fala de um outro tema que você quer que a gente fale. Aqui é esse espaço, a gente não tem uma verdade absoluta, a gente está aqui para conversar, refletir e trazer novas possibilidades, tá bom? Muito obrigada.